Ok, boa tarde amigos, vamos continuar com nossos estudos sobre cálculo 1 e hoje vamos falar um pouco sobre funções injetivas e funções inversas. Então vamos começar lembrando a definição de função injetiva. Para isso, consideramos uma função real de uma variável real, digamos que está definida sobre um subconjunto D. Então, D vai ser o domínio dessa função. Então, essa função é chamada injetiva se satisfaz a seguinte condição. Toda vez que você considera ou toma dois pontos diferentes no domínio, x1 diferente de x2, então f de x1 vai ser diferente de f de x2. Em outras palavras, imagens de elementos diferentes no domínio também são diferentes, certo? Tá? De maneira equivalente, essa condição pode ser escrita da seguinte forma. Se x1 e x2 são dois elementos do domínio tais que f em x1 igual a f em x2, então necessariamente x1 é igual a x2, certo? Por quê? Porque se x1 fosse diferente de x2, então pela definição acima, f de x1 seria diferente de f de x2. Então essas condições são equivalentes de maneira lógica, A gente por exemplo, vamos usar essa segunda condição toda vez que, ou nos exercícios onde a gente vai provar que uma função dada é injetiva, tá certo? Ok, de maneira geométrica, como a gente pode enxergar o fato de uma função ser injetiva ou não. Então, suponhamos que temos aí o gráfico de uma função f, certo? Digamos que isso aí representa o gráfico de uma função f. Tá. Então, dizer que f é injetiva significa que toda vez que você considera retas horizontais, então elas vão cortar o gráfico dessa função no máximo um ponto, tá? Pode ser que alguma dessas retas não corte o gráfico da função, mas se cortar, tem que cortar no máximo um ponto. Por exemplo, aqui, essa reta corta nesse ponto, um único ponto. Aqui também, um único ponto, Mas, por exemplo, essa reta que figura aqui na parte superior não corta, tá certo? E aqui também não corta. Ok? Então, se você tem um gráfico de uma função com essas condições, é porque essa função é uma função injetiva. Tá? Isso aí vai ser a interpretação geométrica de quando uma função injetiva usando o gráfico da função. Mas agora, veja aquele outro gráfico que aparece do lado direito, Então, por exemplo, se a gente traça essa reta horizontal aqui, Então, o que acontece? A diferença do caso anterior, essa reta vai cortar em mais um ponto. Nesse ponto e nesse ponto aqui. Digamos que a abscissa correspondente a esse ponto aqui é o x1, vamos supor, E a abscissa correspondente a esse ponto aqui é x2, E ambos vão ter a mesma imagem, digamos que a imagem é y aqui, tá? Então, o que está acontecendo aqui? A gente conseguiu dois pontos diferentes, x1 diferente de x2, mas a imagem, o valor correspondente a ambos os valores é igual. F de x1 é igual a f de x2, que no caso aí é aquele y, vamos chamar y', aquele y' que figura aí
no eixo y. Aliás, não é f, né, é g, né? Estamos chamando de g, desculpem, aqui estamos chamando de g essa função, não é isso? Tá, g, tá bom? Ok, então, isso aqui não está, ou está contradizendo, quer dizer, está em contra da função ser injetiva, né? Porque se uma função é injetiva, né, então, e as imagens são iguais, é porque as pré-imagens são iguais, né? Ou de maneira equivalente, x1 diferente de x2, necessariamente suas imagens correspondentes também são diferentes. Nesse caso aqui temos dois pontos diferentes com imagens iguais. Então isso significa que nesse caso G não é injetiva, tá? Não é injetiva, ok? Então, a partir do gráfico de uma função, podemos determinar se essa função tem condições de ser injetiva ou não. Como é? Traçando retas horizontais. Caso seja injetiva, tem que cortar no máximo um ponto. Sim? Caso contrário, se corta em mais de um ponto, alguma reta horizontal corta em mais de um ponto, então essa função deixa de ser injetiva, tá? Que exemplos a gente conhece sobre funções contínuas? Olha, qualquer função que seja estritamente crescente já é uma função injetiva. De maneira análoga, as funções estritamente decrescentes também vão ser injetivas, né? A gente pode usar aquela ideia, por exemplo, geométrica, né? No caso de uma função crescente, vai ser mais ou menos dessa forma o gráfico, né? Então, se a gente traçar retas horizontais, vai cortar no máximo um ponto. No caso das funções estritamente decrescentes, tipo isso daqui, né? Também vai acontecer negócio semelhante, tá bom? Então, moral da história, funções que sejam estritamente crescentes ou funções estritamente decrescentes, automaticamente são funções injetivas, tá? Em particular, já vimos que as funções afins, quando o coeficiente que acompanha x é positivo, é uma função estritamente crescente, portanto, será injetiva, né? Quando o coeficiente é negativo, é estritamente decrescente, tudo bem, mas injetiva, né? Função raiz quadrada também, né? Ela vai ser estritamente crescente, né? Portanto, injetiva. As funções logarítmicas e exponenciais também. Porque o fato de ser crescente ou decrescente depende da base, né? Se a base é maior que 1, tanto o logaritmo como o exponencial são funções estritamente crescentes, portanto injetivas. E se a base é menor que 1 e maior que 0, né? Então são funções estritamente decrescentes, mas injetivas, certo? Ok. Por outro lado, funções quadráticas não são injetivas, né? É claro, né? Porque, veja bem, esse gráfico aqui, né, faz lembrar, né, o gráfico de uma parábola, né? Isso é uma parábola, né? Ok? Então, como estamos vendo aqui, né, parábolas, né? Quando a gente trabalha em todo o domínio da função, esse tipo de funções não serão injetivas, tá? Então, se a gente trabalha sobre os reais, funções quadráticas não são funções injetivas, ok? Bem, uma pergunta natural é a seguinte, né? O que acontece se eu tenho duas funções injetivas e digamos que posso trabalhar com a função composta? A função composta será injetiva também? Resposta, sim. Olha, veja bem essa proposição. Consideremos a função f definida sobre D. D vai ser o domínio da função, né? E G, o domínio dessa função vai ser o conjunto E, tá? Ambas são funções injetivas, certo? Pela hipótese, tá? De maneira tal que, vamos assumir que a imagem de D, todos os valores de D,
né, estão dentro do conjunto E, que é o domínio de G. Isso aí permite, então, falar da função composta, G composta com F. Então, essa função G composta com F também vai ser injetiva. Então, vamos dar a ideia da demonstração desse fato aqui, tá? Primeira coisa, deixa eu explicar essa condição aí que a gente colocou, né? Imagem de F contida em E. Se você pega um elemento do domínio, né, do domínio de F, né, digamos X, então, via F, você vai associar F de X, certo? F de X, obviamente, está no conjunto imagem, né? Por definição, conjunto imagem de F, o conjunto dos valores. Então, ele vai estar aqui. Como nós estamos assumindo que a imagem de F está contido em E, então, em particular, esse elemento aqui, esse número real, vai ser um elemento de E. Então, como é um elemento de E, e a função G tem domínio E, como estamos supondo, né? O domínio da G é E. Então, G pode pegar esse número e aplicar G. Então, pega, né, e aplica G a esse número, né? G aplica em F de X, certo? Que é justamente a definição da regra de correspondência da função composta, ou seja, G composta com F de X, tá bom? Então, existe essa função G composta com F vai de D para R, tá certo? Muito bem, então, a afirmação é que essa função aqui é uma função injetiva, não é isso? Tá? Então, vamos dar uma ideia de como demonstrar esse fato. Então, vamos pegar dois elementos no domínio da função composta, que seria o D, x1, x2, dois elementos de D, de tal forma que suas imagens são iguais, né? Suas imagens via função composta, tá? Porque eu estou querendo mostrar que essa função composta é injetiva. E para isso a gente tem que concluir que x1 é igual a x2, correto? Muito bem. Agora, isto que aparece aqui, né? Não é outra coisa que isto, né? G composto com F em X é G aplicado em F de X. Então, nesse caso, em x1, né? Então, vou ter aqui, ó, G aplicado em F de x1. F de x1 vai ser igual a G aplicado em F de x2, certo? Até aí, apenas usamos a definição de função composta. Mas agora vamos usar o fato de que a função G é uma função injetiva. Então, se a função G é injetiva e G desse cara igual a G desse outro cara, então necessariamente, né, F de x1 tem que ser igual a F de x2, não é isso? Tá? Então, nesse momento é que a gente usou o fato, né, vou colocar aqui nesse passo, usamos o fato que G é uma função injetiva, tá bom? Mas a gente também tem que F é uma função injetiva. Então, se F de x1 igual a F de x2, eu posso concluir que x1 tem que ser necessariamente igual a x2. Porque se imagens são iguais, as pré-imagens têm que ser iguais, né? Então, nesse último passo é que a gente usou o fato de que a função é injetiva pela hipótese, correto? Muito bem, pegamos dois pontos do domínio, né, D, que vai ser o domínio da função composta, né, no caso, certo? Esse D, que é o domínio da F, mas vai coincidir com o domínio de G composta com F. Por que vai coincidir? Sempre coincide? Não. Nesse caso, coincide por causa dessa hipótese aqui, tá bom? Por causa disso, beleza? Muito bem, então tomamos dois elementos no domínio da função composta, cujas imagens são iguais, e a gente concluiu que x1 tem que ser igual a x2. Isso aí, então, demonstra que a função composta é injetiva. Então,
Conclusão, né? A composição de duas funções contínuas é também contínua, tá bom? Ok. Bem, a partir de agora, vamos supor que temos uma função contínua, seja f, uma função contínua definida sobre um conjunto D. Vamos dizer que esse D é o domínio da função f, tá? E vamos pensar que E, quer dizer, vamos chamar de E a imagem dessa função, tá? Olha, e estou assumindo aqui, por favor, que é uma função injetiva, tá certo? Tá, muito bem. Então, para cada elemento y de E, que é igual à imagem, obviamente como está na imagem, vai existir um elemento x em D, de tal forma que y é f de x, correto? Sim, por quê? Porque eu estou tomando um elemento na imagem. Então, todo elemento da imagem é f de alguém, certo? Mas pode ser que seja a imagem de mais um ponto. Só que, como a gente está assumindo que essa função é injetiva, certo? Esse cara que vai existir vai ser único, tá? Então, esse simbolinho aqui, certo? Significa que vai existir, e além disso vai ser único, certo? A pré-imagem de y via f. Ou seja, vai existir um único cara, x em D, de tal forma que y igual a f de x, tá? Então, isso vai acontecer para qualquer elemento y que você tome na imagem, tá? Todo elemento da imagem, nesse caso, vai ser imagem de um único elemento do domínio, tá? E então, isso vai permitir a nós definir, certo? Uma função, tá? G, que agora vai partir da imagem de f, vai trocar os papéis, né? O que era a imagem de f, a imagem de f nós estamos chamando de E, não é isso? E o domínio D. Então, essa função g que vamos construir vai fazer o contrário, vai partir de E e vai tomar valores em D, tá? E como ela está definida, certo? Você pega um elemento y em f e já vimos que esse y, né, tem que ser f de x para um único x que está em D. Então, você vai fazer corresponder justamente esse único x, tá? Onde y é f de x. Isso aí define uma função, porque lembre-se, a noção de função, né? A cada elemento do domínio, você vai fazer corresponder um único elemento do conjunto de chegada, o conjunto do contradomínio, não é isso? E esse x é único, justamente pelo fato da função ser injetiva. Por isso que é muito importante assumir, né, a injetividade da função para justamente construir essa função. Agora, essa função aqui tem uma particularidade interessante. Veja bem, eu posso fazer a composição de f composto com g, certo? E calcular também g composta com f, né? Olha, veja bem aqui, antes seria interessante, né? Deixa eu procurar aqui um espaço, né? Olha, certo. Aqui nessa composição, primeiro vai agir G, não é isso? G age de E para D, não é isso? Age G, certo? E depois age a função f, ela vai de D para E. Então, a função composta, né, certo? Vai ser essa daqui, f composta com g, correto? Olha, acho que eu vou apagar por aqui essa parte, né, para poder explicar primeiro essa situação aqui, tá bom? Ok. Então, isso aí é com relação à função f composto com g, certo? Agora, se você pega um elemento y,
que pertence a E, né? Vamos calcular f composta com g no ponto y, tá? Isso aí, por definição de função composta, é f aplicado em g em y, não é isso? Mas quem é g em y? G em y é aquele x de tal forma que y seja f de x. Então aqui vai ser aquele g em y vai ser aquele x de tal forma que y seja f de x. Então esse f de x vai ser y. Olha que interessante. Para qualquer y que você tomou em E, f composto com g em y é o próprio y. Tá? Isso significa, então, que essa função composta, né, f composta com g, que vai de E para E, tem a seguinte regra. A cada elemento y faz corresponder ele mesmo. Então, isso significa que f composta com g não é outra coisa que a função identidade de E. Tá? A função identidade, né, de E significa aquela função que a cada elemento de E faz corresponder ele mesmo, correto? Perfeito. E por outro lado, eu gostaria de calcular a função g composta com f, tá? Então, deixa eu anotar aqui. Agora eu vou calcular a função g composta com f. Então, nessa situação, quem age primeiro vai ser a função f, que vai de d para e, e depois a função g, que vai de e para d, né? E aqui vou ter a função g composta com f, tá certo? E vamos calcular aqui, né? Vamos calcular aqui. Acho que vou precisar de um... Depois eu escrevo isso daqui, tá? Vou precisar de um espaço, tá? Já vamos escrever aqui, tá? Então aqui, ó, vamos calcular. Vamos calcular, então, g composto com f. Então, ela age para elementos de D, né? Se x está em D, então, quem vai ser g composto com f em x? Olha, primeiro, pela definição de composta, isto vai ser g aplicado em f de x, certo? Agora, como age g, g faz corresponder a cada elemento y de E o x, que é a pré-imagem de y, tá? A pré-imagem. Então, nesse caso aqui, né, nosso y é f de x. E a pré-imagem seria o x. Então, vai fazer corresponder o próprio x. E isso acontece para qualquer x que está em D, tá bom? Então, em outras palavras, isso significa que a função g composta com f vai ser aquela que a cada elemento de D faz corresponder ele mesmo, ou seja, a função identidade, tá bom? Tá? Então, interessante, viu? A gente partiu de uma função injetiva, né? Consideramos uma função injetiva, e a partir dessa função injetiva, construímos uma função g, né, que foi definida dessa forma, né? Cada elemento D, que é o conjunto de imagem, fazemos corresponder a única pré-imagem, né? E vimos que as respectivas composições dão como resultado as respectivas identidades. Aqui a identidade em E e aqui a identidade em D, porque primeiro age G, então tem que ser em E, e aqui primeiro age F, então tem que ser em D, tá? Então, essa função G vai ser a famosa função inversa. Então, essa G aqui, no lugar da gente escrever G, aliás, a gente vai usar, por favor, essa anotação aqui, f a menos 1, tá bom? F a menos 1, tá?
Então, sempre vai existir essa função f a menos 1, desde que a função seja injetiva, né? E o domínio dessa função f a menos 1, né, vai ser o e. Mas quem era o e? O e vai ser o domínio, a imagem da função f. Então, o domínio da função f a menos 1 é a imagem da função original. E a imagem da função f a menos 1, certo? Vai ser o domínio da função f. Tá? Essa função f a menos 1, né, que existe, certo? Ou seja, aquela g que a gente construiu, né, vai ser chamada de função inversa de f, tá? Função inversa de f, função inversa de f, tá? E se a função, e já vimos que se a função é injetiva, então automaticamente ela possui inversa, né? Pode ser demonstrado de maneira recíproca que se a função possui uma inversa, então ela vai ser automaticamente injetiva, tá? Então não esqueça que esta f a menos 1 vai denotar a função inversa de uma função injetiva, né? E quais são as propriedades que caracterizam essa função inversa? Que f composto com f a menos 1 vai ser a identidade de e, porque primeiro age a inversa, né? Então ela está definida sobre e. E a f a menos 1 composto com f é a identidade G, de D, tá bom? Eu apenas copiei essas duas condições aqui, porque estamos chamando, denotando essa G com f a menos 1. Então, a moral da história pessoal é que toda função injetiva, né, admite possuir uma função inversa. Aliás, essa função essa função inversa que existe, ela é única, tá? E como eu já disse, né, de maneira recíproca pode ser demonstrado, né, não é complicado isso, que se uma função possui inversa, necessariamente essa função é injetiva, tá? Além do mais, né, se a função f injetiva, sua inversa vai existir, é claro, ela é única e também vai ser injetiva. Tá bom? Ok, e bem, já vimos acima que a composição de duas funções injetivas era uma função injetiva também, né? Não foi? Tá. Então, essa função composta, né, pelo que vimos agora, tem que ter uma função inversa. Tá? Então, como antes, vamos assumir, né, que a imagem da função f está contido dentro do domínio da função g. Digamos que o domínio da função g é e, tá bom? Certo? Ok, então com estas condições aqui, já vimos que existe a função g composta com f, e essa função g composta com f é injetiva, certo? Ok, e como essa função g composta com f injetiva, automaticamente ela vai ter uma inversa, tá? Então a pergunta é, qual é a relação, né, da inversa da composição com as funções inversas tanto de f como de g, tá? E essa relação aqui fornece a resposta. Olha, veja bem aqui. A inversa da composição g composto com f vai ser a composição das inversas, tá? Mas tenha cuidado com a ordem, tá? Aqui é g composto com f, tudo a menos 1, né? Que f é menos 1 composto com g a menos 1. Ambas são funções injetivas, portanto, existem suas funções inversas, tá bom? E então essa composição aqui vai ser igual a isto, tá? Por que essa ordem é trocada? Porque justamente aqui, por exemplo, quem vai agir primeiro, né, é a função inversa de g. Trocam aí domínio pela imagem da função original. Então, eu vou deixar como tarefa para vocês, né, pelo menos fazer o
o diagrama onde realmente você se convença que faz sentido estudar aqui, tá? Ok. Bem, existe uma interpretação bacana, uma interpretação geométrica bacana, certo? Com relação a uma função inversa e sua, quer dizer, uma função injetiva f e sua inversa. Então veja bem, vamos pensar, por exemplo, que esse gráfico aqui pintado com vermelho, né, é a função f, tá? F de x, certo? Estamos assumindo em todo momento, por favor, que essa função f é uma função injetiva, tá bom? Injetiva, né? Por que eu estou assumindo isso? Para que exista a função inversa, tá bom? E vamos pensar que esse gráfico aí pintado de verde, certo? Representa o gráfico da função inversa, né? Que nós denotamos assim, f a menos 1 de x, tá bom? Ok, e essa reta aqui, essa reta diagonal, vai representar a reta y igual a x, a reta, né? Que tem coeficiente angular igual a 1, não é isso? Ou seja, ângulo de inclinação π4, 45 graus. Ok, então qual é o negócio bacana nesse contexto? Veja bem. Olha, vou pegar um ponto qualquer no gráfico da função f de x, certo? Opa. Digamos, vou pegar aqui um ponto qualquer, por favor. Digamos um ponto x, f de x, certo? X, f de x, que pertence. Aliás, antes disso, eu vou escrever por aqui para aproveitar o espaço. Tá, vou pegar um ponto qualquer, digamos x, vou chamar xy, tá? Um ponto qualquer que está no gráfico da função f, né? Por estar no gráfico significa que y é igual a f de x, tá ok? Muito bem, então, se eu aplicar aqui a esse y f a menos 1, significa que f a menos 1 de y vai ser igual a f a menos 1 composto com f, mais f a menos 1 composto com f é a identidade, portanto, vai dar x, tá? Então, isso significa, né, que se x e y pertence ao gráfico da função, digamos esse ponto aqui, x, y, então, por causa desse negócio aqui, x vai ser a imagem de y via f a menos 1. Isso significa, então, que o par yx pertence ao gráfico da função inversa, tá? Então, vamos ubicar esse ponto aqui, né? Então, esse ponto aqui vai ser o ponto com coordenadas yx. Faz sentido, né? Porque para estar no gráfico, esse daqui tem que ser a imagem desse daqui, via a função inversa. E, de fato, isso aí está acontecendo, tá? Ok, então, pessoal, já vimos que esta reta aqui, né, tem coeficiente angular igual a 1, né? Eu posso calcular o coeficiente angular desse segmento aqui, dessa reta, desse segmento aqui está traçado, vamos chamar do segmento L, tá bom? L, vamos calcular aqui. Vamos chamar de M o coeficiente angular, tá? Como é costume, né? A gente denota com M, certo? E como a gente calcula dado dois pontos, esse ponto e esse ponto, né? Como se calcula aqui? Simplesmente como quociente, onde no numerador vai aparecer a diferença das ordenadas, seria x menos y, né?
E no denominador a diferença, né, na mesma ordem, das abscissas, y menos x, certo? Y menos x, tá bom? Ok, bom, estou assumindo aqui que os pontos são diferentes, é claro, né? Então esse daqui vai dar igual a menos 1. Olha, então o coeficiente desse segmento da reta aqui, coeficiente angular, é menos 1. E este daqui, né, esta reta aqui tem coeficiente igual a 1, certo? Então, o que significa? Por geometria analítica, significa que estas duas retas, este segmento e esta reta aqui, né, se cortam perpendicularmente, tá certo? Porque, lembra-se que para que isso aí aconteça, né, o produto dos coeficientes tem que ser igual a menos 1, que é o caso, né? Esse produto aqui dá menos 1. Então, esse daqui é perpendicular, por favor, né? Então, deixar... então, este daqui é perpendicular, isso que estou querendo dizer, tá bom? Esses dois segmentos são perpendiculares, né? Por causa de que esse produto com este daqui é igual a menos 1. E, olha, se eu calculo esse ponto aqui, esse ponto P, veja bem, quem vai ser esse ponto P? Bem, esse ponto P, né, veja bem, esse ponto P vai pertencer a essa reta, então sua abscissa vai ser igual à sua ordenada, tá bom? Mas eu queria calcular primeiro o ponto meio desse segmento, ponto meio, vou chamar aqui. P vai ser o ponto meio, né? Ponto meio desse segmento. Como a gente calcula ponto meio? Simplesmente calculando a semissuma, né? Então aqui vai ser y mais x dividido por 2, certo? E do outro lado vai ser x mais y dividido por 2, né? Então você vê que esse ponto meio desse segmento tem a mesma abscissa, quer dizer, a abscissa igual à ordenada. Então ele vai pertencer a essa reta diagonal, né? Vou chamar de D essa reta. Eu não coloquei um nome aqui, vou colocar, né, essa reta aqui, por favor, vai ser a reta diagonal, tá certo? Reta diagonal, né? Tá ok? Diagonal. Bem, então esse ponto aqui é o ponto meio. Ou seja, justamente nesse ponto onde se cortam, né, porque esse ponto pertence a esse segmento, né, porque ponto meio, e por outro lado ele pertence aqui também, né? Então aqui temos o ponto meio. O que significa isso então, desde o ponto de vista da geometria? Que essa reta aqui vai ser mediatriz desse segmento. Essa reta D vai ser mediatriz desse segmento que une os pontos xy e yx. Xy no gráfico da função f, tá? E esse outro yx no gráfico da função f a menos 1. Então, desde o ponto de vista da simetria, significa então que o gráfico da função f e o gráfico da função f a menos 1 são simétricos com relação à reta y igual a x, por favor. Tá? Então, o gráfico da função f e de sua inversa sempre serão simétricos com relação à reta diagonal y igual a x, ok? Muito bem. Por exemplo, né? Por exemplo, um caso bem conhecido é o caso da função logaritmo, né? No caso da função logaritmo natural, né, nós sabemos que o domínio da função logaritmo vai de 0 até mais infinito, né? Isso a imagem é o conjunto dos números reais. Função logaritmo é uma função natural, né? Estritamente crescente, tá? Portanto, vai existir a sua inversa. E quem vai ser a inversa do logaritmo? A exponencial. A função e elevada a x. E por que isso é verdade? Pelas
propriedades que a gente viu, né? Por exemplo, se você calcula e do logaritmo de x, né? É o x. Isso aqui vale para todo x positivo, não é isso? E logaritmo de e elevado a x é igual a x para todo x número real, né? Essas propriedades aqui não é outra coisa, né, que é a composta, aqui a composta dessa função com a função f. Então, se você fizer as respectivas composições, essas propriedades aqui estão indicando que essas composições são as respectivas identidades. E, claro, a função, qual é o domínio, a imagem da função exponencial? Justamente isto, de 0 até mais infinito, que é o domínio da função f. E qual é o domínio da função f a menos 1? Aqui, domínio f a menos 1. Todos reais. E todos reais é justamente a imagem de f, tá bom? Então, por favor, não esquecer isto daqui, tá? Se f é o logaritmo, né? Então, sua inversa é a exponencial. E, reciprocamente, a inversa da exponencial é o logaritmo, né? Com relação aos gráficos, né? Por exemplo, o gráfico da função logaritmo é esta daqui, que está indicada com vermelho, não é isso? Tá? E o gráfico da função exponencial é mais ou menos desse tipo, né? Aí você traça a reta diagonal y igual a x, né? Então, por exemplo, esse ponto aqui, né, onde o logaritmo corta o x, é o ponto 1, 0, não é isso? 1, 0, ok? E esse ponto aqui, onde a função exponencial corta o eixo y, é quando x vale 0, y vale 1. Então, vai ser o ponto 0, 1, né? Isso aí sempre acontece, né? Já vimos que x e y está no gráfico de uma função, então yx está no gráfico da função inversa, né? Como aqui vimos, não é isso? Ok? Então eu estou simplesmente né, reforçando essa ideia geométrica para esses dois pontos que são bem conhecidos por você. Então, se você traçar esse segmento aqui, né, esse segmento aqui, correto? Então, o que tem que acontecer, que vai acontecer de fato, é que ele tem que cortar perpendicularmente e no ponto meio, né? Ponto meio. Tá certo? Esse daqui tem o mesmo tamanho, parece que aqui está meio... Deixa aqui. Simplesmente vou indicar assim com tracinho para dizer que trata-se do ponto meio perpendicularmente aqui, tá? Por favor, aqui queria dizer, né, que estes dois segmentos são perpendiculares. Este segmento e isto aqui. Tá? Portanto, essa reta y igual a x não é outra coisa que a mediatriz desse segmento. E esse ponto aqui vai ser o ponto meio, né, que seria aquele que tem coordenadas 1 meio no caso. Né? Vamos indicar aqui. 1 meio, vírgula 1 meio. Né? Ponto meio desse segmento e que, como as coordenadas são iguais, vai pertencer a essa reta. Né? O segmento, este daqui, este segmento, né, ele tem coeficiente angular igual a menos 1, como você pode ver claramente. Né? Ó, deixa aqui calcular o coeficiente desse, né, desse segmento aqui. Seria 1 menos 0 dividido por 0 menos 1, né? Que é igual a menos 1. E o coeficiente dessa reta aqui é 1. Então, o produto desses dois é igual a menos 1. Então, tem que ser perpendiculares, correto? Este aqui, eu acho que vou trocar aqui. O menorzinho. Isto daqui é... Perdão. Simplesmente para deixar claro que estes dois segmentos são
perpendiculares. Acho que está feio aí. Tá, bom, esses dois segmentos são perpendiculares de fato, ok? Muito bem. Tá, então, por favor, não esqueçam, né, que, em geral, o gráfico de uma função injetiva e sua inversa são simétricos com relação à reta y igual a x, tá? Ok, então a gente viu no caso do logaritmo natural, né? Mas isso aí de fato é verdade para qualquer logaritmo, né? Se você considera um número real positivo diferente de a, né? Você pode falar da função logaritmo na base a de x. Tá? Então esta função aqui vai ser injetiva, né? F é injetiva, não é isso? F injetiva, tá? F injetiva, tá? Então, como tal, existe sua inversa. E que vai ser a inversa? Essa função aqui, a exponencial. E por que isso acontece? Graças às seguintes relações. Logaritmo em base a de a elevado a x não é outra coisa que x. Qualquer que seja o x real, né? Porque aqui quem vai agir primeiro é a elevado a x. E o domínio aqui é qualquer número real. E por outro lado, a elevado ao logaritmo na mesma base de x. Nesse caso, x tem que ser positivo. O resultado é o próprio x, tá bom? Então, logaritmo em base a, qualquer base diferente de 1 positiva, né? Uma função injetiva, né? Independente que seja crescente ou decrescente, e quem vai ser sua inversa, a respectiva função exponencial, tá bom? Perfeito. Olha, vamos calcular, né, algumas funções inversas, tá? Fora da função logaritmo. Olha, a função raiz quadrada. Quer dizer, vou calcular outras funções inversas melhor. Isso que estou querendo dizer. Função raiz quadrada, ela é uma função estritamente crescente, né? Certo? Ok, então ela vai ser injetiva, tá? Então como eu vou calcular a inversa? Olha, eu vou chamar de y a imagem desse x que é necessariamente maior ou igual a zero, né? Tá bom? Isto aqui. Então esse y tem que ser maior ou igual a zero. Uma técnica que permite calcular a inversa de uma função dada é, a partir dessa relação, escrever x em termos de y. Então, para isso, eu vou elevar ao quadrado. Ó, y quadrado vai ser igual a x. Certo? E então, dessa forma, você já expressou x em termos de y. Vai ser y2, correto? Y quadrado. Então, como esta função já sabemos que é uma função injetiva, né, porque ela é crescente, vai ter inversa. E como eu vou escrever a regra de correspondência da função inversa? Tá, olha, veja bem. A partir dessa relação aqui que acabamos de obter, x em termos de y, para escrever a função inversa, o que a gente faz é o seguinte. Onde estava x, você vai trocar por y. Ou seja, você vai pensar, né? Vou escrever aqui com vermelho, né? Pensar, vou colocar aqui entre aspas, como se você tivesse assim, ó, trocando no lugar de x, y, tá? E no lugar de y, x, tá? Então você teria essa função. Então justamente essa função aqui vai ser a função inversa, tá? Isto aqui tem que ser a função inversa. Então aí você vai pensar, professor, mas a função quadrática, né? Isso aqui não é uma função injetiva, você diz que as inversas têm que ser injetivas. É verdade, só que, veja bem, esse x aqui, né? Esse x aqui é necessariamente maior ou igual a zero. Por quê? Porque
domínio da função inversa tem que ser a imagem da função original. Tá? Então, esse x aqui não é qualquer número real, é somente a partir de maior ou igual a zero. Então, veja bem, se você restringe o domínio da função quadrática, né, dessa função quadrática, né, então essa função vai ser injetiva. Vamos ilustrar aqui o que está acontecendo, né? Deixa eu pintar isso daqui. Preto, né? O diagrama cartesiano, certo? Então, somente vamos ter diagramas no eixo, no primeiro quadrante, né? E como sempre, quem participa, né, vai ser aquela reta. Opa, não seria esta daqui. Aquela reta diagonal. É mais ou menos por aí, tá? Tá 42, 45 graus. Pronto, tá? Ok? Essa daí, né, vamos pintar aqui. Vai ser a reta diagonal, né? Que estamos pintando y igual a x. Ok? Então aqui temos o eixo x, o eixo y. Bem, a função que a gente considerou é a função raiz quadrada, cujo domínio, né, é de 0 a mais infinito. A imagem também é a mesma, né? E o gráfico, né, é mais ou menos dessa forma, já vimos, né? Certo? O gráfico vai ser uma função mais ou menos... O gráfico vai ser... Acho que vou pintar de outra cor. Tá. Pintar de vermelho. Então, o gráfico é mais ou menos dessa forma, certo? Ok. Essa daqui é a função raiz quadrada de x, né? E a sua inversa tem que ser uma função simétrica, né, com relação a essa reta aqui. E nesse caso vai ser essa porção de parábola x quadrado, só que a partir de x maior ou igual a zero. Então vai ser daqui para aqui, né? E que seria justamente, já vamos pintar de outra cor. Né? Verde, por exemplo, seria isto aqui. Tá? Mais ou menos, né? Este aqui seria y igual a x quadrado, tá bom? Então este daqui é a função f e este daqui a função inversa, né? Então esses pontos aqui onde se encontram podem ser facilmente calculados, né? Quando x quadrado é igual a raiz quadrada de x? Bom, x vale 0, quando x vale 1, não é isso? Então a interpretação geométrica aqui, por exemplo, que no intervalo de 0 a 1, né? De 0 a 1, quem é maior é a raiz quadrada, né? A raiz quadrada é maior que x quadrado, mas a partir de 1 na frente, o quadrado supera a raiz quadrada, não é isso? Ok? Esse ponto 1, 1, com coordenadas justamente 1, 1, porque tem que pertencer a essa reta, tá? Então você observa uma simetria, não? E para verificar simplesmente que de fato essa inversa, né, você tem que calcular raiz, né, de x quadrado. Raiz de x quadrado, você sabe que isto daqui é, em geral, o valor absoluto de x, só que x é maior ou igual a zero. Então fica x. E por outro lado, se eu elevo a raiz quadrada de x ao quadrado, isso aí vai dar o próprio x, né? Tá? Então, uma inversa da outra. Beleza? Perfeito, então. Olha, então vamos resolver agora né, alguns exemplos, né, alguns exercícios. Provar que a função f de x, definida da seguinte forma, uma função racional, x menos 1 dividido por x mais 1 é uma função injetiva,
E depois disso, vamos achar a sua função inversa, tá? Então, passo 1, vamos provar que essa função f é injetiva, tá? Antes que nada, né? Antes que nada, é importante, destacar aqui que o domínio da função f, né? Trata-se de uma função racional, tem que ser aqueles números reais que não anulam o denominador. Você observa claramente que o único ponto que vai anular o denominador é o ponto menos 1. Então vamos retirar esse ponto aí, né? Então o domínio vai ser os reais menos 1, certo? Eu sei que você está preocupado agora com a imagem, certo? Mas lembre-se que a imagem da função f vai ser justamente o domínio da função inversa. Então, se nós calculamos a função inversa, né, podemos calcular seu domínio e, portanto, a imagem disso aqui. Tá? Então, vamos deixar isso para depois. Então, inicialmente, vamos provar que essa função é uma função injetiva, tá? Tá? Aqui vamos anotar, f é injetiva. Como a gente vai provar isso? Então, vamos pegar dois elementos do domínio, que já sabemos qual é, que tem imagens iguais, ou seja, x1, x2, elementos do domínio de f, né, tais que f em x1 é igual a f em x2. Não é isso? E temos que chegar à conclusão de que x1 é igual a x2. Em nosso caso, né, f de x1 é somente substituir aqui. x1 menos 1 dividir por x1 mais 1. Então a gente vai ter o seguinte, x1 menos 1 dividir por x1 mais 1. E f de x2 vai ser a mesma coisa, né? Só que substituir x1 por x2, correto? Tá. E a partir dessa igualdade, vamos manipular algebricamente para mostrar que x1 é igual a x2. Então, o que eu vou fazer? Esse denominador aqui vai passar a multiplicar ao numerador da primeira fração. Então, vou ter x1 menos 1 vezes x2 mais 1 é igual a, esse denominador passa a multiplicar ao segundo numerador, né? Denominador da primeira multiplica o numerador da segunda. Ok, pronto. Né? E aqui, então, vamos usar as propriedades distributivas. Então, você vai ter x1, x2, né? x1, x2, x1 vezes 1 mais x1, menos 1 vezes x2, menos x2, menos 1, menos 1, menos 1. Do lado direito, você vai ter uma coisa semelhante, x2 vezes x1, x2 vezes x1, x1 vezes 1 mais x2, menos 1 vezes x1, menos x1, e menos 1 vezes menos 1 dá menos 1. E aí você observa que tem várias coisas para simplificar. Por exemplo, esses dois são iguais, podem ser simplificados. Né? Este cara, menos 1, aparece tanto do lado esquerdo como direito. Então, podemos simplificar. Olha, aqui eu tenho menos x1. Então, vou passar do lado esquerdo e vai somar 2 vezes x1. Não é isso? Porque aqui eu tinha x1. Esse menos x2 passará do outro lado e vai com sino mudado, portanto, vai ficar 2 vezes x2, né? E então, a partir daqui, né, você obtém que x1 é igual a x2. Cancela 2, certo? E pronto. Tá? Tá demonstrado, então, que a função, de fato, é injetiva. Como é uma função injetiva, né, ela tem inversa. Então, a pergunta agora é, quem é essa inversa?
Ok? Então vamos proceder como no caso da raiz quadrada, né? Vamos chamar de y f de x, certo? E vamos tentar, a partir daí, expressar x em termos de y. Então, toda esta expressão aqui vou chamar de y, né? Então, y vai ser, deixa eu anotar aqui, x menos 1 dividido por x mais 1. Qual é o nosso plano? Né? A estratégia é expressar x em termos de y. Então, para isso, né, vamos multiplicar y pelo denominador da direita. Vai ficar assim. Igual a x menos 1, tá bom? Ok. E aqui vamos manipular, né? Quer dizer, vou usar a distributividade. Yx mais y igual a x menos 1, né? Olha, lembre-se que a estratégia consiste em isolar x. Que tal este cara, né? Onde vai aparecer x, vamos passar do outro lado. Este menos 1, vamos passar do lado esquerdo. Então vai ficar assim, ó. Y mais 1 de x eu deixo aqui. E esse yx agora está aqui. O que a gente consegue com isso? Aqui temos um x comum. Então podemos colocar em evidência, né? Então vai ficar x vezes 1 menos y, né? E aqui então vamos ter essa igualdade, não é isso? Ok. E a partir daí a gente já pode isolar o x. X então vai ser, né, y mais 1 dividido por 1 menos y, tá? Então já expressamos x em termos de y. Então se a gente quer agora calcular a inversa, qual é a estratégia? Né? Já falamos acima. É o seguinte, vou pintar aqui, vou escrever com vermelho aqui, né? E entre aspas. Você vai pensar aqui esse x como se fosse um y e esse y como se fosse um x. X mais 1 ou menos x. Tá? Então essa regrinha aqui deve ser aquela correspondente à função inversa. X mais 1 dividido por 1 menos x. Ok, então vamos escrever aqui, né? Então será x mais 1 dividido por 1 menos x, certo? É somente aqui, nessa parte aqui, trocar y por x, certo? E aqui você observa nesse momento, né, que x não pode ser 1. Tá? Então, o domínio da função inversa, né? Domínio da função inversa tem que ser o conjunto dos números reais menos o ponto 1, porque esse ponto 1 é aquele que anula o denominador e isso aí estaria proibido, certo? E, portanto, esse domínio, né, vai ser igual à imagem da função f. Lembra que nós estávamos interessados na imagem da função original, né? Certo? Então, é igual ao domínio da função inversa. E por outro lado, né, o domínio da função original tem que ser necessariamente, esse domínio tem que ser necessariamente a imagem, né, da função inversa, tá bom? Muito bem. Se você tem dúvidas, né, de que realmente aquela regra de correspondência corresponde à função inversa, tudo o que você tem que fazer é o seguinte: calcular f composta com f a menos 1, né? Vou deixar como tarefa, né? E isto aqui tem que ser a identidade, onde, no caso, primeiro aqui vai agir f a menos 1, então tem que ser a identidade em r menos 1, né? Ou seja, quer dizer, para qualquer x diferente de 1,
essa composta vai dar o próprio x, tá? E f a menos 1 composta com f vai dar a identidade, certo? Onde primeiro aqui age f. Quem é o domínio da f? Conjunto dos números reais menos o ponto menos 1, né? Menos o ponto menos 1, né? Faça as contas e se convença que de fato isso aí está acontecendo, né? Tá certo? Tá? Por exemplo, aqui, né? Talvez seja interessante dar uma ideia aqui, né? Para x a diferente de menos 1, né? Que seria f a menos 1 composto com f em x. Né? O resultado deve ser ao final o x. Mas quem é f de x? F de x, a regra de f de x, esse daqui, né? X menos 1 dividido por x mais 1. Certo? X menos 1 dividido por x mais 1, tá? Então você tem que aplicar f a menos 1 a esse cara. Como você vai fazer? Na regra que corresponde a f menos 1 aqui, você vai substituir x por aquela expressão. Então, aquela expressão tem que somar o 1 no numerador, né? Então, aqui vamos escrever, tem que somar o 1, vai ficar x menos 1, x mais 1, soma 1, que está fazendo. O que faz a função f a menos 1? Soma 1, né? Soma 1 a x. E depois divide por o menos a variável, né? O menos a variável, que no nosso caso seria esta daqui. X menos 1 dividido por x mais 1. Ok? Ok. Se a gente dá denominador comum aqui, a gente vai ter x mais 1, né? No x mais 1. Ok, e então aqui vai ser x menos 1, esse passa a multiplicar com 1. Então vai ficar x menos 1 mais x mais 1, 2x. Tá? E aqui, no denominador comum, x mais 1, então vai ficar x mais 1 vezes 1, x mais 1, menos x menos 1. Isso aí vai ficar 2. Né? Finalmente, x mais 1 pode cortar com x mais 1. Esse 2 corta com esse 2 e o resultado vai ser x. Certo? Ok, você pode fazer esse negócio com calma, né? E verificar que de fato acontece. Eu já provei essa parte aqui, então deixo como tarefa para vocês isto aqui. Perfeito? Muito bem. Então, vamos resolver outro exercício, né? Semelhante ao anterior, tá? Ok, provar que essa função que aparece aí, x dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais 1 é injetiva, né? Olha, aqui no denominador, né, não há problema com zero, porque essa expressão x quadrado mais 1 sempre é positiva, né? Então, raiz de um número estritamente maior que zero, é estritamente maior que zero, tá? Então, qualquer x faz sentido nessa expressão. Então, a primeira coisa que você vai observar e, de fato, se convencer que o domínio dessa função é R. E a pergunta agora é, quem é a imagem, né? Quem seria a imagem dessa função, né? Como a gente vai calcular a inversa, né? Então, o domínio da inversa terá que ser a imagem dessa função. Então, vamos esperar achar primeiro a I inversa, tá? Então, como a gente vai provar que f é injetiva, né? Vamos provar aqui a injetividade da função f, tá?
Vamos pegar dois números reais, que é o domínio da função, com imagens iguais, né? Sejam x1, x2, dois números reais, tais que f em x1 igual a f em x2. Já vou escrever diretamente quem é f em x1. F em x1 vai ser x1 dividido pela raiz quadrada de x1 ao quadrado mais 1, né? x1 dividido pela raiz quadrada de x1 ao quadrado mais 1, não é isso? E tudo isso vai ser igual a f em x2. F em x2 tem que ser uma expressão semelhante, né? Ok? x2 dividido pelo x2 ao quadrado mais 1. Ok? Pronto. Lembre-se, nosso objetivo é concluir que x1 é igual a x2. Tá, então a partir daqui, né, o que a gente pode fazer? É claro que a ideia seria esse denominador multiplicar aqui, esse denominador multiplicar aqui, né? Uma coisa semelhante àquela que a gente aplicou no exercício anterior. Mas antes disso, é mais fácil trabalhar sem raiz quadrada. Então eu vou levar ao quadrado aqui, tá? Vou levar ao quadrado essa expressão. E então vou levar ao quadrado, né, também a segunda expressão. Então, elevando ao quadrado, a gente vai ter x1 ao quadrado, não é isso? E aqui essa raiz já foi embora, não é isso? Tá? E do lado direito eu vou ter x2 ao quadrado dividido pelo x2 ao quadrado mais 1. E nesse momento eu vou usar, né, que aquela estratégia anterior. Vou multiplicar o primeiro numerador com o segundo denominador. Tudo isso tem que ser igual ao produto do segundo numerador com o primeiro denominador. Ok, vamos aplicar a lei distributiva, né? E então a gente vai ter x1 ao quadrado vezes x2 ao quadrado mais x1 ao quadrado vai ser igual a x2 ao quadrado vezes x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, não é isso? Ok. Então, você observa que essa expressão aqui pode ser cortada com isto, né? E, portanto, você vai obter, né, a partir daqui, que x1 ao quadrado é igual a x2 ao quadrado, não é isso? Então, a partir daqui já posso concluir que x1 é igual a x2? Não. Por quê? Porque x1 e x2 são números reais. Então, se você tomar raiz quadrada, você vai obter que o valor absoluto de x1 é igual ao valor absoluto de x2. Somente. Tá? Então, pode ser que x1 seja igual a x2 ou x1 igual a menos x2. E nós queremos concluir que x1 é igual a x2. Então, o que a gente vai fazer? Vamos novamente a essa expressão original, né? Antes de colocar de levar ao quadrado, estava escrito dessa forma, não estava? Sim? Ok. Então, aqui temos estrela, né? Então, se a gente substituir em estrela, né? E dado que x1 ao quadrado é igual a x2 ao quadrado, porque a gente já mostrou isso, né? Então, veja bem, se você substituir isso em estrela, você vai ter que esse denominador é igual a esse primeiro denominador igual a esse segundo, né? Porque x1 ao quadrado é igual a x2 ao quadrado, não é isso? Correto. Então, como os denominadores, né, são iguais, desculpa, então os numeradores têm que ser iguais.
Tá? Então, primeiro você tem que voltar aqui, e como esse cara é igual a esse, 1 está constante, raiz quadrada são iguais, denominadores são iguais de fato, e portanto, sim, vamos concluir agora sim que x1 é igual a x2, não é isso? Perfeito. Ok, isso aí demonstra então que a função é injetiva. Tá, segunda parte, vamos construir a função inversa, né? Então, vamos aplicar a mesma estratégia do exemplo anterior, né? Chamar de y a f de x. Quem é f de x? F de x é x dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então vai ser x dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, correto? Bem, e então a gente quer, né, segundo a estratégia, expressar x em termos de y, né, para conseguir o nosso objetivo, ok? Bem, então, novamente, né, vamos elevar ao quadrado, né, para evitar essa raiz. A gente vai ter y quadrado igual a x quadrado dividido x quadrado mais 1, né? Vamos multiplicar esse numerador por y quadrado, então a gente vai ter y2 vezes x2 mais 1 igual a x2, né? E então, agora sim, o que a gente pode fazer? Propriedade distributiva, né? Então aqui a gente vai ter y2, x2 mais y2 igual a x2, né? Ok, esse x2, isto aqui vamos passar do lado direito, tá bom? E vamos deixar y2 por aqui. Então temos aqui y2, x quadrado menos y2 x quadrado, né? E aqui a gente pode colocar x quadrado em evidência, não podemos? Então, x quadrado fatora, aqui temos 1 menos y ao quadrado. Tá bom? E então, nesse momento, né, a gente está fazendo apenas uma manipulação algébrica, por favor. Então, vou colocar x quadrado vai ser igual, posso expressar dessa forma, y quadrado dividido por 1 menos y quadrado, né? Claro que aqui temos que fazer alguns ajustes, mas vamos deixar primeiro de maneira algébrica assim, tá bom? Claro que y não pode ser 1 menos 1 e tal, né? Mas já vamos ver uma observação bacana, certo? Ok, daqui você não pode tomar raiz quadrada ainda, né? Porque aqui um quadrado vai aparecer um valor absoluto, né? E olha, o que a gente pode fazer é o seguinte. Ao final, eu quero que x, né, esteja expressado em termos de y. E acabamos de conseguir x quadrado em termos de y. Então vamos substituir aqui nessa expressãozinha aqui, ó. Vamos pintar essa expressão aqui, nessa expressão aqui, e vou substituir a x quadrado, tá bom? Então vamos chamar a expressão de alfa. Então nessa expressão alfa, eu vou substituir x quadrado, tá certo? Vai aparecer x quadrado mais 1, né? X quadrado mais 1. Então primeiro vou calcular x quadrado mais 1 primeiro, né? Deixar tudo tranquilo. Então, x quadrado mais 1 será y quadrado dividido por 1 menos y quadrado mais 1, não é isso? Então, dando denominador comum, você vai obter o seguinte, né?
1 menos y quadrado, aqui o denominador comum. Esse multiplica 1 é 1 menos y quadrado, soma com y quadrado e vai dar igual a 1, tá? Então, essa expressão aqui é que vamos substituir em alfa, não é isso? Em alfa, tá bom? Em alfa. Agora sim, vamos para alfa. Em alfa, na expressão alfa, a gente vai ter o seguinte em alfa, por favor. Temos y é igual a x dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais 1. Né? Y é igual a x dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais 1, que é isto aqui. 1 dividido por 1 menos y quadrado, tá certo? Tudo isto daqui é outra coisa que x, né? Olha, essa expressão aqui, raiz de 1 dividir por 1 menos y quadrado, não é outra coisa que 1 dividido pela raiz quadrada disto aqui. É a mesma coisa. Tá? Ok. Isto é aqui. A gente pode pensar x como sendo x dividido por 1. Esse denominador multiplicar o numerador da cima, né? E os denominadores é 1 multiplicar por 1. Então vai ficar dessa forma. 1 menos y quadrado, ok? E agora sim, já podemos isolar x. Então, x vai ser igual a y dividido por raiz de 1 menos y quadrado, tá bom? Ok, e nesse momento o que você vai fazer, né, como antes, é pensar no lugar de x como sendo y, no lugar de y como sendo x, tá? Porque isto aqui deveria ser a regra correspondente à função inversa. E de fato vai ser, tá bom? De fato vai ser. Se você tem dúvidas, por favor, verifique, tá? Então, olha, f a menos 1 de x, nesse caso, vai ser igual a x dividido pela raiz quadrada de 1 menos x quadrado, não é isso? Tá? E aqui você tem que ter um cuidado, é claro, né? 1 menos x quadrado, desculpa, tem que ser estritamente maior que zero, né? A princípio, como está dentro de uma raiz, pode ser maior ou igual a zero. Mas como está no denominador, tem que ser estritamente maior que zero. Tá? Isto aqui é equivalente a dizer que x está no intervalo menos 1 até 1, no intervalo aberto, sem considerar os extremos, tá? Então isso aí a gente já viu várias vezes, né? Então, por favor, x vai estar aqui, né? Então, por favor, x, esse é o domínio, né? Menos 1 até 1, ok? Então, vamos escrever aqui, domínio da função inversa, né? Vai ser o intervalo menos 1 até 1, correto? E nós sabemos que o domínio da função inversa tem que ser necessariamente a imagem da função original, f, né? Lembra-se que a gente estava querendo obter, agora sabemos. E por outro lado, a imagem da função inversa tem que ser igual ao domínio da função original, que, como vimos, é o conjunto dos números reais, correto? Muito bem. Então, a gente pode, né, dar uma ideia. Vamos, que tal aqui tentar graficar ambas as funções, certo? Uma tem que ser simétrica com relação à outra, com respeito à reta diagonal y igual a x, certo? Com relação à função f, né, seu domínio são reais e sua imagem vai ser de menos 1 até 1, tá? Isso aí é uma informação
muito importante, tá? Então vamos, opa, deixa eu pintar com preto aqui. O diagrama cartesiano, né? Então, diagrama cartesiano. Tá, então, mais ou menos, né? Dar as ideias aqui. Vamos pintar aqui, eixo X, eixo Y, né? Eixo X, eixo Y, correto? Ok. Vamos pintar também a função diagonal, né? A função y igual a x, quer dizer, essa função aqui parece que não está correta. Não, esse aqui não. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos, né? Tem que ter um coeficiente angular 1, né? Ângulo 45 graus. Deveria ser isso daqui, tá? Vamos continuar por aqui. Tá, pronto. Então, por favor, essa reta aqui, né? É a reta y igual a x. O domínio da função f são todos os números reais, né? Mas vimos que sua imagem, né, é o intervalo de menos 1 até 1. Né? A imagem vai de menos 1 até 1. Não é isso? Então vamos indicar isso, por favor, aqui. Deixa eu ver. É uma reta. Sei, nessa altura 1, digamos. Por aqui, tá? Essa reta y igual a 1, né? E por aqui, y igual a menos 1. Né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, certo? Eu sugiro você fazer os gráficos usando, calcular os gráficos usando GeoGebra, por exemplo, né? Então aqui está y igual a 1, y igual a menos 1. Então, por favor, esses valores aí, y a 1 e menos 1, não são alcançados, não é isso? Não são alcançados, porque eles não pertencem à imagem, né? Então vou pontilhar aí melhor, pontilhar, certo? Tá. Essa função f, né, se anula quando x vale 0. Quando x vale 0, essa função vale 0, não é isso? Ó, qual é a regra dessa função? Tá, vou escrever aqui melhor para a gente lembrar, né? A função f de x é igual a x dividido pela raiz de x quadrado mais 1. Né? Então, se você substituir x por 0, vai dar 0 aqui. Vai dar 0, tá? Eu vou usar a cor vermelha para pintar a função original. Então, ela passa por aqui, certo? E para valores x positivos, como o denominador já é uma raiz, vai ser positiva. Então, para x positivo, tudo isso é maior que 0. Né? Isso deve ser maior que 0, né? Então, e veja bem, quando x toma valores cada vez mais grandes, certo? Esse x quadrado, essa x quadrado mais 1 é praticamente x quadrado. Raiz quadrada de x quadrado é praticamente x. X dividido por x é praticamente 1. Isso aí vai ficar mais claro quando a gente estudar limites, tá? Então, eu queria que vocês verifiquem com o GeoGebra que o comportamento dessa função é mais ou menos assim, né? Conforme x vai se aproximando, quer dizer, conforme x vai tomando valores cada vez maiores, o gráfico vai se aproximando da reta y igual a 1, não é isso? Ok, e vai ter um comportamento semelhante por aqui, só que para valores negativos, isso é negativo, como este é positivo, todo vai ser negativo. Para valores cada vez mais negativos, né, o gráfico da função se aproxima
da reta y igual a menos 1. Então, mais ou menos vai ter esse comportamento. Quando a gente estudar limite, derivada, na primeira derivada, segunda derivada, vai permitir calcular os intervalos de crescimento, concavidade, etc. Isso aqui vai ficar bem mais simples de entender, tá? Por agora, por favor, né, vejam o GeoGebra, né, e tentem se convencer, tá bom? Então, por favor, esse gráfico aqui corresponde à função original, né, que seria f de x, tá? Ok. E a função inversa, ela tem que ser uma função simétrica, né, o gráfico com relação à reta identidade, não é isso? O domínio da função inversa é o intervalo menos 1 até 1, né? Então vamos graficar aí, né? Certo? Vamos traçar retas verticais aqui na posição 1 e menos 1, tá? Digamos que por aqui é o menos 1, certo? E por aqui ela deveria, na verdade, passar por aqui, né? Deveria passar por aqui. Exatamente. Porque já é y a menos 1, este daqui é a reta identidade, y a x, então corta justamente no ponto x igual a menos 1, não é isso? Isso aí ajuda... Opa, o que é isto? Eu não quero nada disso. Tá, então, por aqui deve passar essa reta y igual a... né? E aquela outra deve passar por aqui, pessoal, por aqui. Eita. Tá? Ok, em qualquer caso, valores 1 e menos 1 não vão ser considerados. Então, eu vou pontilhar aqui, pontilhar, né? Para indicar que o intervalo, né? Menos 1 até 1 é o domínio, certo, da função inversa, tá? Então, por favor, vamos deixar claro aqui que esta reta x igual a menos 1 e esta reta é igual a x igual a 1, correto? Perfeito. Tá? E como 0 é a imagem da função f, então 0 tem que ser a imagem via a função inversa de 0, né? Então essa outra vai passar por aqui também, não é isso? Vai passar por aqui, né? E a diferença da outra função, quer dizer, a imagem da função f a menos 1 vai ser todos os reais, né? E como vai ter simetria com relação a esta reta, pois bem, mais ou menos o comportamento dessa função inversa tem que ser assim, né? Quer dizer, conforme x se aproxima do valor 1, os valores correspondentes, f a menos 1, vão se aproximando do mais infinito. Crescem, vão crescendo, né? Tá bom? Beleza. E por aqui vai ter um comportamento também semelhante, né? De simetria aqui. Vem uma coisa assim. Simetria com relação a essa reta, tá bom? Ok, então sugiro a vocês usar o GeoGebra, né, para verificar que isso aqui são os esboços dos gráficos correspondentes a essa função e a função inversa. Muito bem.
Tá, e finalmente, né, um exercício que envolve logaritmo, né? Vamos ser tranquilo, tá? Olha, provar que essa função aqui é uma função injetiva, aí como sempre achar f a menos 1. Eu já não vou graficar, né? Vou deixar como tarefa para vocês, né? O qual não vai ser complicado, né? Porque, ó, por exemplo, esse daqui, x menos 3, é um logaritmo, né? Só que no lugar de você considerar trabalhar no eixo y, vamos ver que vai trabalhar na reta x igual a 3. Esse 2 é simplesmente, esse menos, né? O que era positivo transforma em negativo, né? E esse 2 soma 2 unidades para cima, né? Tá bom? Ok. Primeira coisa que você tem que observar aqui é com relação ao domínio, como eu disse, né? Trata-se de um logaritmo, então o logaritmo somente está permitido para valores positivos. Como aqui está x menos 3, então o logaritmo tem que ser de 3 até mais infinito, né? E a imagem, eu não sei, a gente vai calcular a inversa, não é isso? Inversa. E então o domínio da inversa vai fornecer essa informação. Tá? Então, a primeira parte, como a gente vai provar que f é injetiva. F é injetiva. Tá? Então, como sempre, vamos tomar dois elementos no domínio, né? Sejam x1, x2, elementos no domínio que tem as mesmas imagens, né? Tal que f em x1 igual a f em x2. Como é f em x1? 2 menos logaritmo em base 6 de x1 menos 3. 2 menos logaritmo em base 6 de x1 menos 3, não é isso? Ok, e tudo isto vai ser igual a 2 menos logaritmo em base 6 de x1, de x2, né, menos 3. Agora, você observa que esse 2 aí pode ser cancelado, né? 2, 2. Esse menos que está aqui também. Portanto, então, a gente vai ter o seguinte, né? Logaritmo em base 6 de x1 menos 3 é igual a logaritmo em base 6 de x2 menos 3. Como o logaritmo é uma função injetiva, necessariamente x1 menos 3 tem que ser igual a x2 menos 3. Nesse momento, estou usando o fato que o logaritmo é injetivo. Se você quiser, pode eliminar esse logaritmo. Como? Tomando a potência 6. 6 elevado ao logaritmo, né? Vai ser x1 menos 3. 6 elevado a esse logaritmo, x2 menos 3. Aqui você pode cortar menos 3 ou somar 3 a ambos membros e então concluir x1 é igual a x2. Pronto. Isso aí então prova que a função f é injetiva. Agora vamos calcular a regra de correspondência, né, da função f a menos 1. Seu domínio também. Então, como sempre, vamos fazer tudo isso daqui de y, né? E a partir daí tratar de isolar x. Então, vou fazer y igual a 2 menos logaritmo em base 6 x menos 3, certo? Ok, nosso objetivo, lembre-se, por favor, é expressar o x em termos de y. Vou passar o logaritmo do lado esquerdo e y do lado direito. Fica dessa forma. Então, para eliminar o logaritmo, eu vou tomar, quer dizer, vou elevar 6 elevado a isto aqui e 6 elevado a isto aqui, né? Tem que ser iguais, então. Não é isso? Já vamos obviar um passo. Então, 6 elevado a esse logaritmo em base 6, na mesma base, vai ficar
x menos 3. Então fica x menos 3 igual a 6 elevado a 2 menos y. E então, x vai ser igual a 3 mais 6, né, elevado a 2 menos y, correto? Muito bem. E então, como já falamos anteriormente, né, para achar a inversa, você pensa no lugar de x como se fosse y e no lugar de y como se fosse x. Isso aí vai fornecer a regra da função f a menos 1, a regra de correspondência, né? Portanto, a função f a menos 1 de x vai ser 3 mais 6 elevado a 2 menos x, né? Como você vê, não há nenhuma restrição para x, né? Porque trata-se de uma exponencial, então o domínio de f a menos 1 é o conjunto dos números reais, né? E, portanto, né, isto aqui tem que ser a imagem da função f. Lembra que não estamos interessados, né, e agora nessa questão. E agora podemos responder. A imagem é o conjunto dos números reais, certo? E por outro lado, a imagem da função inversa tem que ser o domínio da função original f, que como vimos acima, é o intervalo que vai de 3 até mais infinito. Tá? Tarefa para vocês verificar que de fato esta daqui é a função inversa. Como? Fazendo as respectivas composições e os resultados têm que ser as funções identidades correspondentes. Também vou deixar como tarefa, né, graficar ambas as funções, né, assim como no exercício anterior, e ver que realmente quer dizer, que o gráfico da função f é simétrico com o gráfico da função inversa com relação à reta diagonal y a x, né? Como aqui, como no exercício anterior, tá certo? Tá? Então, por favor, não é complicado nessa última parte aqui, quer dizer, o gráfico, né? Simplesmente, você, no lugar de partir do eixo y, translada 3 unidades, vai ter esse logaritmo. Esse menos, né, o que era negativo passa a ser positivo, e o que era positivo passa a ser negativo. E esse 2 soma 2 unidades para cima. Tá? Então, não é complicado graficar. Então, vou deixar como tarefa para vocês. Tá? E também o gráfico da função inversa que acabamos de achar aqui. Então, vamos parar por aqui. É isso aí, meus amigos. Um abraço.